E aí, pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube, nessa sexta-feira à noite, e o Santos se reapresentou neste dia 27, sexta-feira, portanto, e tudo volta agora à sua normalidade. O que é normalidade? Acabaram-se as férias, tá? Agora o pessoal vai voltar pro batente, vai trabalhar. A gente foi meio que iludido com esse negócio de 2 períodos, hein? Ninguém tá treinando 2 períodos, não. É que a reapresentação está sendo feita homeopaticamente falando. Quer dizer, um grupo foi apresentado, apareceu de manhã, a tal hora, depois o outro para fazer exames de não sei quais, à tarde muda o exame, amanhã vai ser mais ou menos assim. Ou seja, batente mesmo, bola no campo, só vendo para quê? Tô que nem São Tomé nessa história aí. Mas, gente, é o seguinte, vamos falar sobre a representação do Santos, sobre negócios envolvendo jogadores, a importância do Neymar no Santos, reforços, enfim. Tem bastante assunto nessa sexta-feira para a gente discutir aqui no meu canal. Mas antes de a gente entrar em tudo isso, vocês sabem muito bem, eu peço e torno a pedir. Se inscrevam no canal, deem um like, ative o sininho, hype esse vídeo também, que é muito importante. Combinado? Então vamos lá, pessoal. Seguinte, então como eu falei para vocês, a reapresentação dos jogadores hoje, não é que os caras chegaram lá hoje de manhã e já foram para o campo treinar, e depois voltaram à tarde para treinar também, e amanhã vai acontecer a mesma coisa. Nada disso. Os caras estão fazendo exames. Exame de não sei o que, exame de não sei o que lá, esteira, exame de pá. Então, os caras de manhã fizeram uma bateria, à tarde vão fazer outra, e amanhã deve acontecer a mesma coisa. Talvez no domingo eles mexam com bola. Talvez no domingo. Futebol mudou, gente. Futebol mudou e não adianta, eu na minha época não era assim, talvez hoje haja uma explicação para tudo isso. O fato é que hoje em dia os times abrem o bico de uma maneira impressionante. Impressionante. Na época do Pelé, por exemplo, era mais de 100 jogos por temporada e dificilmente o jogador tinha uma lesão muscular. Ah, mas se corria menos. Sim, mas a preparação também era bem inferior. E os suplementos alimentares que você tem hoje, tudo que pode ajudar na preparação de um atleta, você não tinha naquela época. Mas se treinava bastante. Se treinava 2 períodos por dia. Pô, eu lembro. Não na época do Pelé, porque na época do Pelé era moleque. Mas quando eu comecei a trabalhar, no final da década de 1970... eu trabalhava na Placar, depois quando eu fui trabalhar na Folha, etc e tal, a gente cobria os clubes, eram treinos de 2 períodos. Treinos de 2, sempre. Segunda-feira se apresentava de tarde depois do jogo. Terça-feira, 2 períodos. 2 períodos. Tinha jogo na quarta? Dane-se, meu companheiro, 2 períodos. O jogo era na quinta, na quarta tinha 2 períodos. Depois jogava. Mas enfim, mudou. Não vou ficar gastando minha saliva com isso daí. Prefiro falar de outras coisas, como por exemplo... a questão das camisas do Santos, né? Eu estava vendo aqui uma matéria no UOL do Lucas Mussetti, e ele está dizendo o seguinte, eu vou ler para vocês aqui os 3 primeiros parágrafos, para vocês verem a importância do Neymar. Está dizendo a matéria o seguinte: com o lançamento da camisa azul de Neymar, o Santos bateu a meta de venda de uniformes de 2025. Já bateu a meta, tá? Está finalizando o primeiro semestre e o Santos está 6 meses na frente, tá? Então, repito, com o lançamento dessa camisa, o Santos bateu a meta de vendas de uniformes de 2025 ainda no primeiro semestre, como eu falei. O Santos vendeu mais de 240 mil camisas para o varejo neste ano. O número não inclui a venda própria no site do clube e lojas oficiais, entendeu? Dessas 240 mil camisas vendidas, 90 mil equivalem ao modelo azul turquesa do Neymar. A Ombro fez uma releitura do projeto, que era da época da Nike, e que ficou famoso em 2012, né? Com esses 240 mil superados, esses 240 mil itens, camisas, né, superados, representam um bônus milionário no contrato entre Santos e Umbro. Eu não sei qual é esse bônus. Mas vejam só. Quer dizer, já vendeu em 6 meses, porque não é só o bônus que conta. Cada item vendido, o Santos tem um percentual em cima. E agora tem o bônus que nem informou o Mussetti. Vocês estão entendendo? Então, veja a importância do Neymar. Aumenta o número de sócios torcedores. Caiu agora porque os torcedores, evidentemente, estão frustrados com tudo que aconteceu nesse primeiro semestre envolvendo o Neymar e o Santos eliminado na Copa do Brasil, rebaixamento, estava na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Tudo isso aí contribui.
Então, o Neymar jogando pouco, eliminação na Copa do Brasil, péssima campanha no Campeonato Brasileiro, agora conseguiu sair da zona do rebaixamento. Tudo isso aí contribuiu. O Santos perdeu, parece que 7 mil sócios torcedores. Mas ele sai de 40 e vai para 70. Por minha causa? Porque eu estou fazendo aqui esse vídeo? Claro que não. Óbvio que isso aí aconteceu por causa do Neymar. E isso se traduz em dinheiro. Isso se traduz em dinheiro, quer dizer, é bônus pela camisa, é aumento do número de sócios torcedor, duplicou o valor das propagandas em camisa. Gente, é dinheiro que está entrando para o Santos e que, se o Neymar lá não estivesse, não entraria. Aí, de novo, na mesma ladainha. Ah, Sormani, mas o dinheiro que o Santos gasta para pagar o Neymar já foi mostrado. O Santos conseguiu dinheiro um aporte suficiente para pagar o Neymar com o aumento das suas propaganda em camisa, entendeu? Das suas propagandas em camisa, entendeu? Então, esquece isso, já falei aqui. O Neymar é um bem para o Santos. Você pode não gostar do Neymar como pessoa, você pode não gostar do Neymar porque ele tem posicionamentos políticos que não te agradam, você pode não gostar do Neymar porque ele é bagunceiro, você pode gostar do Neymar por causa de... Ok, beleza, é seu direito. Mas que ele para o Santos é um bem, não tenha a menor dúvida disso. Não tenha a menor dúvida disso. Hoje, por exemplo, saiu uma pesquisa da Atlas Intel. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, gente. Pesquisa da Atlas Intel. Estou abrindo aqui, tá? Estou lendo uma matéria que foi publicada falando das maiores torcidas. E aí aparece o Santos com 3,1% da torcida no Brasil. Dos times da elite, o Santos só está na frente do Fluminense, que tem 2,6. O Botafogo tem 3,6. Internacional 3,3. Atlético Mineiro 3,6. Grêmio 4,6. Vasco 6. Cruzeiro 6. Palmeiras 7,8. São Paulo 10,1. Corinthians 13,9. E o Flamengo com 20,6. O que eu quero dizer para vocês? Que essa pesquisa aqui não reflete esse momento do Neymar no Santos. Você pode ter certeza que a próxima pesquisa que for feita, daqui um ano e meio, 2, esse número de torcedores do Santos vai ter aumentado. Porque muito moleque que não torcia para ninguém, ou muito moleque que vai para a escola, que brinca com videogame e cujo pai não liga para futebol, porque o número de pessoas no país que não se ligam no futebol é maior do que a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo tem 20,6. Quem não gosta de futebol é superior a esse número. Então você pega uma criança cujo pai tá nem aí pro futebol, mas que ele tá lá no PlayStation porque os amigos estão brincando. Ele tá lá na escola, na quadra na escola, na aula de educação física, sei lá o que for. Os amigos tá aí, começam a gostar do futebol. E aí não tem tipo nenhum pra torcer, ele vê o Neymar na televisão, ele fala, pô, legal, cara. Legal. Vou torcer pro Santos. Então, isso vai se refletir também no crescimento da torcida do Santos. Então, gente, eu respeito muito a opinião de quem não gosta do Neymar. Muito, muito, muito. Sempre será respeitada a opinião de todos aqui. Mas vocês podem ter certeza. O Neymar é um bem para o Santos. É um bem. Vai ser um bem. Está sendo um bem fora de campo, dentro de campo. Ainda não conseguimos. Falo conseguimos, né? Porque somos santistas, né? Ainda o retorno que a gente esperava, mas não se esqueça do Campeonato Paulista. O Santos estava afundado no seu grupo e acabou se classificando para a fase de mata-mata e, consequentemente, ao ganhar do Bragantino, chegou na Copa do Brasil do ano que vem, e isso tudo aconteceu por causa do Neymar. Isso aconteceu por causa dele. Isso aconteceu por causa dele. Então, volto a dizer, respeito todos vocês, a opinião de todos vocês que não gostam do Neymar. Mas tenham em mente o seguinte, sem o Neymar, a gente estaria num buraco muito maior do que a gente está nesse momento. Aí, isso fala em buraco, isso me remete, à declaração do presidente do Arouca, que falou que é um absurdo o Santos ter o Neymar, contratar o Rolês e ele não pagar a dívida com o Arouca, uma dívida de 12 milhões. Eu não estou aqui para fazer defesa do Marcelo Teixeira e ninguém não, hein, gente? Vamos só explicar a situação. O Santos não pagou o Neymar à vista, tanto é que está devendo para ele 15 milhões de dólares e não pagou, assim como não pagou o Arouca. O Santos não pagou 12 milhões de euros à vista pelo Rolês. Não, o Santos, a primeira parcela foi abatida do dinheiro que o Santos tem para receber do Marcos Leonardo. O Santos não mexeu a mão no bolso. Entendeu? Então, o presidente do Arouca, ele mente quando ele diz que o Santos... mente não, ele tenta enganar os incautos, os tolos, os desavisados, de que o Santos está pegando dinheiro
e dando para outras coisas, ao invés de pagar as dívidas dele. É verdade, vocês têm razão, gente. O Santos não poderia estar nessa situação, mas está. Mas está. E agora é uma questão de escolha, como eu falei no vídeo de ontem. O que você faz? Você paga a folha de pagamento ou você paga o Arouca? É melhor pagar a folha de pagamento, esperar esse processo mais um ano na FIFA, para depois ver se você tem um dinheiro suficiente para quitar essa dívida. O Santos deixou de pagar o Arouca? Sim, deixou de pagar. Deveria ter pago nessa gestão com o Marcelo Teixeira as parcelas? Sim, deveria. Tinha dinheiro para isso? A gente não pode esquecer, gente. Esse time estava afundado na Série B. Esse time estava desgraçado, financeiramente falando, e ainda continua, principalmente por causa do Andrés Rueda. Principalmente por causa do Andrés Rueda. Entendeu? O Santos propôs pro Arouca, escuta, vamos parcelar isso, vou te dar uma grana aqui já. O Arouca não, quero à vista. À vista não tem condição de pagar. À vista não tem condição de pagar. Aí o cara sai tentando iludir as pessoas dentro do Santos. Tem os 12 milhões, mas prefere gastar esses 12 milhões comprando jogador. Não é isso, não é verdade. Agora, que o Santos precisa melhorar a sua gestão, é óbvio que precisa. É óbvio que precisa. Mas isso precisa ser dito. Isso precisa ser dito pro presidente do Arouca. Vamos lá, companheiro. Vamos devagar com a dor é de barro. Entendeu? Vamos devagar com a dor é de barro. Isso é importante. Então, gente, a presença do Neymar, vocês podem ter certeza, lá no Santos, nesse momento, se conseguir renovar por mais uma temporada, isso vai se traduzir em dinheiro, gente. Gente, pelo amor de Deus, não é possível que as pessoas não percebam isso. O Neymar a presença dele não vai desgraçar o Santos mais do que já está. Ao contrário, vai vai fazer o Santos começar a tirar a cabeça desse mar onde ele tá mergulhado, para poder dar um respiro. Eu faço essa leitura com base em números. Já mostrei para vocês isso aqui. Com base em números. Eu não fico falando aqui do nada. Com base em números. Entendeu? Outra coisa, pessoal, vamos falar aí na questão aí do Tassiano, né? Eu conversei hoje com uma pessoa, não no Santos, no Atlético Paranaense. E essa pessoa falou para mim o seguinte: senhor Manuel, é o seguinte, tá dependendo aí do jogador. Claro, essa pessoa me disse o seguinte: claro que ainda tem uma diferença entre Santos e Atlético, mas se o jogador topar, essa diferença a gente resolve rapidamente. Quer dizer, não está ainda tudo finalizado entre Santos e Atlético Paranaense. Não está. Mas o que mais emperra, o que mais pega, o que mais dificulta nessa história toda é o posicionamento do jogador, que não quer ir. Tá? Em querendo, o Santos ainda precisa fechar com o Atlético Paranaense. Tem a questão de o Santos emprestar, o ideal seria com a obrigação de compra ao final do ano. O Atlético, num primeiro momento, não quer isso. Ele quer só emprestar e ter a opção de compra, porque a obrigação, o cara no final do ano tem que pagar o Santos, estipular no contrato, ou for estipulado em comum acordo. Entendeu? Então, nesse momento, continua parada a negociação do Tassiano. A questão do Sherman, que eu falei para vocês ontem, pode estar indo para Portugal. Tentei entrei em contato com a pessoa que me passou essa informação, mas eu não tive retorno nenhum hoje, porque ela me disse o seguinte ontem. Ela falou: Sormani, talvez amanhã, hoje, né, sexta-feira, eu consiga te dizer o nome do time. Mas eu mandei uma mensagem e até agora não veio nada. Tá bom? Outra coisa, pessoal. O João Paulo, juntamente com os outros jogadores, se apresentou hoje no Santos. Aí ele deu uma entrevista lá na entrada do CT, dizendo que recebeu sondagens na metade do ano, mas que ele quer ficar no Santos para brigar a posição. Gente, não vamos ser ingênuos. Se é que apareceu alguma coisa pelo João Paulo, deve ter sido Juventude, deve ter sido Mirassol, Sport, é o que deve ter aparecido para ele, gente. É o que deve ter aparecido para ele. Porque se tivesse aparecido para ele algo relevante, de time grande, ele teria ido embora. Porque ele sabe que com o Brasão lá, ele não vai jogar. Porque o Brasão é melhor do que ele. O Brasão é mais jovem do que ele. Ele não vai jogar. Então, gente, pode ter certeza, não apareceu nada relevante para ele. Nada, absolutamente nada. O ano passado foi dito que o Cruzeiro e o Fluminense foram atrás dele.
Bom, o Cruzeiro eu já contei para vocês aqui. O Alexandre Matos, que hoje está no Santos, me falou, nunca procuramos o João Paulo. O Alexandre Matos me disse isso, e ele estava no Cruzeiro na época. Ponto. Fluminense, vocês acham que o Fluminense está atrás do João Paulo com o Fábio no gol? Digamos que tivesse. O João Paulo ia trocar uma reserva do Santos pela reserva do Fluminense. Entendeu? Então, gente, o João Paulo, a torcida dele, sabe qual que é nesse momento? Não é para aparecer uma proposta de um time expressivo. É torcer para o Brasão ser vendido. Porque se isso acontecer, ele vai ter chance de jogar. Se isso não acontecer, ele vai continuar na reserva do Santos, gente. Ou então ele vai aceitar jogar num time de médio para baixo. Porque os times grandes, Corinthians, não vai atrás dele. São Paulo, olha, aquele goleiro de São Paulo é bem ruimzinho, eu não gosto do Rafael. Palmeiras, não vai atrás dele. Fluminense, que já comentamos aqui agora. O Vasco tem o Léo Jardim. Flamengo tem o Rossi, que para mim é um dos melhores goleiros do Brasil em atividade. Botafogo, o John, que era do Santos. Atlético Mineiro tem o Everson, que é um ótimo goleiro. Cruzeiro tem o Cássio. Então, gente, se você começa a pensar nessas grandes equipes do futebol brasileiro, todas elas têm grandes goleiros. E o João Paulo não é goleiro novo. Ele está beirando os 30 anos. Então, vamos devagar, viu, João Paulo? Vamos devagar, meu companheiro. Gosto muito de você, eu acho que você é muito importante para completar o grupo do Santos. Entenda, você foi titular do Santos um bom tempo, hoje você não é. Tenha a humildade de aceitar o que acontece. Se aparecer uma coisa boa, vai. Mas ficar toda hora dizendo que tem proposta, aí veio o empresário dele e disse que tem proposta do Cruzeiro, que tem proposta do Fluminense. Nunca teve. E agora, essa sondagem, você pode ter certeza, foi só de time mediano para baixo atrás de João Paulo. Essa é a verdade. Tá bom? Por falar em João Paulo, a gente começa a lembrar aqui dos reforços, né? O Igor Vinícius se apresentou hoje, junto com todo o elenco do Santos. O William Arão, só vai se apresentar depois do dia 30 de junho, porque ele ainda tem contrato com o Panathinaikos da Grécia, tá? Então deve ser, dia 30 é segunda-feira, né? O 27 sexta, 29, não, pera um pouquinho. Hoje é dia 27, deixa eu olhar o calendário aqui direitinho, porque segunda, junho, julho, tá aqui, tá aqui, agosto, julho. Dia 1º de julho é terça-feira. Então ele deve se apresentar no Santos na terça ou na quarta-feira, no mais tardar. Tá bom? Então essa é a situação desses dois jogadores que foram contratados. Em relação aos reforços, o Santos deixa muito claro que ele quer mais 3 reforços. Claro, ele quer um zagueiro, esse cara é o Adrielson, eu já falei para vocês e torno a dizer, o Santos está tentando desvincular o jogador do Botafogo, porque o Botafogo, caloteiro que não paga o que deve e deve ao Santos. Então o Santos falou assim, pô, já que você não me paga, então vamos fazer um negócio, bota o Adrielson no negócio aí, pô. Tô precisando de um zagueiro. O Adrielson não serve para vocês. Vocês vão reemprestar lá na Europa. Aí vai lá e tenta fazer a cabeça dele. Adrielson, vem pra cá, pô. Pô, Santos é um cidadão, pô. Delícia, tem praia. A torcida não enche o saco. A mídia também não é uma mídia como a mídia de São Paulo, enfim. Faz a cabeça dele. Então o zagueiro é esse. O lateral direito é o Mike. Veio o Igor Vinícius? Veio, mas o desejo do Santos é o Mike, sempre foi o Mike, tá? E lá na frente, a bola da vez é o Vitinho, tá? Não estou dizendo que ele vai ser contratado, hein, gente? A informação que eu tenho é que o Santos monitora esse jogador, quer esse jogador, e eu adoraria que ele fosse contratado, porque eu acho ele muito bom jogador. Só 31 anos. Joga em todas as posições do ataque, ponta direita, centroavante, ponta esquerda. Todas as posições. Muito bom jogador, ótimo cabeceio. Entendeu? Só para finalizar, gente, mais uma coisa, hein? A questão do jogo do Flamengo, né? O jogo Santos e Flamengo vai ser em São Paulo. Já falei para vocês. Vai ser em São Paulo, no Morumbi. Nós só não se sabe se vai ser quarta, dia 16 ou quinta, dia 17. Vai depender muito aí do que acontecer com o Palmeiras e Flamengo também nesse Super Mundial de Clube. O Santos, insisto, quer jogar mais em São Paulo. O problema está na autorização da PM, tá? Esse é o grande impeditivo. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá? Vamos parar de procurar problema onde não tem, tá? O Neymar é solução, não é problema, tá? Vão por mim. Vocês vão ver só. Dificilmente eu erro. A coisa que eu mais leio é o seguinte:
Ah, o Sormani fala bobagem. Não fala as bobagens, né? O Sormani fala bobagem, o Sormani tá cagado, daí de repente passa um tempo, eu leio assim. Nunca pensei que fosse concordar com o Sormani. Aí eu vejo assim, é verdade, dessa vez o Sormani tem razão. Pensei que não fosse dizer para dizer isso, concordo com o Sormani. No final é sempre assim. É que no primeiro momento, a opinião que eu dou, ela traz uma contundência, pelo jeito contundente que eu sou, e causa certo espanto nas pessoas. Mas depois, com o passar do tempo, sempre vai, eu não acerto sempre, eu não sou perfeito, eu erro muito, mas com o passar do tempo eu mais acerto do que erro. E acho que nesse caso, Neymar, eu estou mais certo do que errado. Acho que vai dar certo. Nos falamos.